Olha, queridos, nós vamos à pregação da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 26, versículos 69 ao 75, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. As 3 negações de Pedro são registradas nos 4 evangelhos, e as histórias se diferem em questão de detalhe, porque o evangelista Mateus, ele é mais detalhista ao falar sobre os caminhos da negação de Pedro. Mas antes de falar sobre o momento ápice da sua negação, eu preciso dizer a vós outros quem era esse homem chamado Pedro. Pedro nasceu em uma pequena aldeia chamada Betsaida. Era uma cidade à beira do mar da Galileia. Pedro era filho de João e irmão de André. Pedro era casado e morava em Cafarnaum, local onde Cristo exerceu muito o seu ministério, o seu quartel-general. Pedro era um empresário de pesca. Ele era sócio de empresa de Zebedeu, pai de Tiago e João. Ele foi irmão de André, porque a Bíblia diz que foi André que o levou a Cristo, pois André já era discípulo de João Batista e leva Pedro a encontrar-se com Jesus. Cristo escolhe 12 para o seu apostolado, e Pedro será o primeiro a ser escolhido por Deus, e também será por Cristo, e também será o grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Em Mateus, no capítulo de número 16, Cristo está no extremo norte de Israel, nas fraldas do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, em um lugar chamado Cesareia de Filipos, o limite norte do Líbano. E quando Jesus estava naquele local, Jesus pergunta para os 12: o que o povo está dizendo ao meu respeito? O que diz os homens ser o Filho de Deus? Os discípulos disseram: Senhor, o povo está confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas ninguém, Jesus, sabe quem tu és. Até hoje, gente, a multidão não sabe quem Jesus é. Até hoje, a multidão fica confusa. Quem é esse homem de Nazaré? Quem é esse homem que ressuscita mortos? Esse homem é o Filho de Deus. Ele se volta para os 12 e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro não conseguia ficar calado. Ele responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esperando certamente receber um aplauso ou um elogio de Jesus pela ousada declaração. Mas Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: baixa a bola, Pedro, porque não foi você que diz por si mesmo, mas foi o meu Pai que revelou a você quem eu sou. Jesus mostra a Pedro que saber quem ele é não é o resultado de sua pesquisa, mas da revelação de Deus. Pois Deus só pode revelar seu Filho ao coração
quando ele mesmo mostra seu filho ao coração. Ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui está um problema, porque Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, alguns olham para esse texto e diz que Pedro é a pedra onde a igreja está edificada, o que é um equívoco teológico, porque há um trocadilho de palavras gregas aqui em Mateus 16. Pedro no grego é Petros, e Petros quer dizer fragmento de pedra. E pedra no grego é Petra, que quer dizer rocha. Na Bíblia, a rocha é um termo aplicado somente a uma pessoa. E essa pessoa não é nenhum homem, é Deus, é o nosso Senhor. Então Jesus está dizendo que a igreja será edificada não no Petros, Pedro, mas na Petra, Cristo, o nosso Senhor, porque é Ele o edificador da igreja. E outra coisa, há uma palavra importante aqui nessa frase. Aqueles que conhecem de português sabem o que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Jesus estivesse dizendo que Pedro seria o edificador da igreja, Jesus diria essa pedra. Mas Jesus diz esta pedra. Há uma palavra no demonstrativo, o verbo está no demonstrativo. Não é essa pedra, mas é esta pedra. Por exemplo, se fosse no inglês e eu dissesse essa pedra, eu diria this Bible, essa pedra. Se fosse no inglês e eu dissesse esta pedra, eu diria that Bible, esta pedra. Mas Jesus usa o termo esta, that Bible, esta pedra. Jesus está apontando para ele mesmo, porque esta indica algo que está perto e essa indica algo que está longe. Não sei se você está entendendo. Jesus usou algo que está perto, ele mesmo, batendo no peito e dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra. E ele usa o pronome possessivo, eu edificarei, e pronome pessoal, eu edificarei, pronome possessivo, minha igreja. Então a igreja não é de Pedro, Pedro não é o edificador, a igreja é de Cristo. Cristo é o edificador da igreja, porque se Pedro seria a pedra, essa palavra seria essa pedra, mas é esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja tem um fundamento, e o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja não é Paulo, o fundamento da igreja é Cristo, a rocha que não se abala, a rocha que não se fende, a rocha da nossa salvação. Cristo se revela para que veio ao mundo morrer pelos pecadores, e esse mesmo Pedro que foi usado por Deus para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Jesus, larga essa ideia de morte, pense positivo. Mas Jesus olha para Pedro e diz assim: afasta de mim, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Há um problema aqui. Muitos dizem que Jesus chamou Pedro de Satanás. Ele não diz que Pedro é Satanás. Ele diz arreda Satanás. Mas Pedro continua, porque Pedro é discípulo. Na tentativa de afastar Cristo da cruz, Satanás encheu o coração de Pedro e ele se deixou ser usado pelo diabo ali. E Satanás, ele sempre está afastando Jesus da cruz. Ele usa falsos mestres, falsos pastores, para pregar autoajuda, sermões de triunfalismo, para afastar Jesus da cruz e não pregar o evangelho, não pregar a cruz. Mas em momento algum, Jesus está chamando Pedro de Satanás, mas está dizendo que ele ali foi usado pelo diabo, foi usado por Satanás.
No momento quando Jesus já estava caminhando para o Calvário, já partindo o pão no cenáculo, Jesus diz aos seus discípulos: nessa mesma noite, todos vós escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Nesse momento, Pedro se aproxima, porque Pedro era o mais falante de todos. Pedro se aproxima dele e diz: mestre, eu não te abandonarei. Mesmo que os outros te deixarem, eu jamais te deixarei. Porém, Cristo olha para Pedro, irmãos, nos olhos de Pedro, e diz assim: Pedro, Pedro, em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro diz: Senhor, isso não acontecerá. Eu estou contigo até para a própria morte. Eu estou contigo até o fim. E essas palavras ecoaram no coração de Pedro, e Pedro esqueceu-se dessas palavras. Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando nós lemos esse texto, no capítulo 26, versículo 69, nós vamos encontrar o primeiro caminho da negação de Pedro. A negação dissimulada, a negação disfarçada, a negação sutil, a negação de quem tenta fugir de Jesus para não ser reconhecido como seu discípulo, para ser mais agradável ao povo e às pessoas. Aqueles que fogem de situações onde sua fé pode ser exposta, como Pedro. Olha o versículo 69. Estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Pedro assentou-se junto à roda dos escarnecedores, como diz Salmo de número 1. E de longe, enquanto Jesus estava sendo atacado pelo sinédrio, enquanto Jesus apanhava, enquanto Jesus sofria diante das autoridades, Pedro estava sentado fora, no pátio, no alpendre daquele cenáculo. E de repente uma criada, essa palavra criada, no texto grego, indica que era uma moça pequena. E quando a Bíblia usa o termo criada no grego para moça pequena, pode ser pequena no tamanho ou pode ser pequena na função inferior. Uma empregada, uma mulher sem muita importância, uma pessoa humilde, não apresentava nenhuma ameaça para Pedro, não apresentava nenhuma ameaça, não foi uma autoridade romana que chegou para Pedro para questioná-lo, foi uma pequena criada, foi alguém que não apresentava nenhuma ameaça para Pedro, mas ele negou a Jesus para aquela criada. A criada usa uma expressão muito interessante aqui no versículo de número 70, versículo de número 69. Pedro estava sentado junto ao pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ela usa uma expressão forte. Ela diz: tu também estavas com Jesus o Galileu. A criada usa essa expressão para identificar Pedro, pois os galileus, eles eram parecidos. Os galileus tinham barbas espessas e os galileus tinham cabelos partidos ao meio, cabelos compridos e partidos ao meio. Ela olha para Pedro e reconhece que Pedro era um galileu. Parecia com o mestre, parecia com Jesus. E Pedro temeu que ela o entregasse às autoridades. Então ele nega Jesus para aquela criada. Pedro o negou diante de todos. O texto diz que não foi diante somente da criada, mas foi diante de todos, cometendo o pecado que Cristo havia alertado no capítulo 10 de Mateus, no versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Foi muito sério. Pedro, uma pessoa, a Bíblia diz que ele negou diante de todos que estavam ali assentados. Mateus, capítulo 10, versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai.
Pedro caiu num pecado perigoso, o pecado da negação dissimulada. Aquela pessoa que nega Jesus quando está pregando, aquela pessoa que não prega toda a verdade, prega meia verdade, está pregando uma mentira completa, porque no Evangelho não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Se você congrega em uma igreja que o pastor nega a cruz, que o pastor nega a salvação, mas que está preenchendo no Evangelho coisas que não é Evangelho, ele está cometendo esse pecado aqui de Pedro. E Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. É por isso que diante dos homens, diante de todos, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Deus também negará os falsos profetas, porque eles negam o Evangelho ao povo. Deus também negará os falsos mestres, porque eles estão negando o Evangelho para as pessoas. Todos os domingos em seus sermões, em seus cultos de autoajuda e de triunfalismo. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é para mexer com o nosso coração. Quantas vezes nós negamos Cristo por causa de uma bênção, por causa de uma vitóriazinha pessoal? Você está caindo no pecado de Pedro. Só que o pecado vai se agravando. Eu poderia ter mais tempo aqui para pregar. O pecado vai se agravando no versículo de número 71 e 72. O primeiro pecado o primeiro caminho da negação é o caminho da negação dissimulada, para agradar, para não ser pesaroso. Mas o segundo caminho da negação é a negação com juramento falso. Olha o versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada. Outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Agora vai ficar mais grave a negação. Uma outra criada, Pedro estava no alpendre, na entrada da casa. O alpendre é a entrada da casa ou a saída da casa. Pedro provavelmente, quando foi interrogado pela primeira criada dentro da casa, ele saiu de fininho para o alpendre, para ir embora, saindo de fininho para escapar das interrogações. Mas de uma outra criada aproxima de Pedro. Ele foi visto por outra criada, mas não fala com Pedro. Ela foi mais escandalosa. Ela não era muito educada, essa outra criada, como a primeira. Ela era mais escandalosa, ela foi mais ousada, porque ela não apontou para Pedro, ela apontou para todos os que ali estavam e disse: este que está saindo aí, esse também estava com Jesus. E ela não usa a expressão o Galileu, ela usa a expressão o Nazareno. Então ela foi mais ousada, ela chamou Jesus não de Galileu como a primeira, ela chamou Jesus de Nazareno. E ela não interrogou Pedro como a primeira, ela interrogou para os outros, apontando para Pedro. Ela não fala com Pedro, mas ela fala com eles. Ela não fala o Galileu, mas ela usa a palavra o Nazareno. Isso deveria constranger Pedro naquele momento. Isso deveria fazer Pedro cair de joelhos naquele momento, pois ao chamar Cristo de Nazareno, ela estava cumprindo uma profecia de Mateus, capítulo 2, versículo 23. Mateus quer mostrar que Pedro fez um grande erro na segunda negação, maior do que o primeiro erro, porque Mateus capítulo 2, versículo 23, diz a Bíblia: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado o Nazareno. Repito, para cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno. Pedro não entendeu que ali estava sendo cumprida uma profecia muito antiga, e naquele instante, diante de Pedro, a profecia messiânica se cumpriu. Pedro viu, saindo da boca de uma criada, uma profecia se cumprindo: ele será chamado de Nazareno. Isso deveria fazer Pedro chorar, isso faria Pedro se ajoelhar amargamente, mas Pedro também não entendeu nem essa profecia. Mas diante do fato, no versículo 72, Pedro negou outra vez. No versículo
versículo 72. Logo ele negou outra vez, mas desta vez foi pior. Ele negou com juramento: não conheço tal homem. Ele fez um juramento falso. Mesmo diante de profecias bíblicas, nós podemos negar a Jesus e negar com juramento falso. E lá no Sermão da Montanha, Jesus alertou: ouvistes o que foi dito, não jureis falsamente. Eu, porém, vos digo, seja sua palavra sim, sim e não, não. Ou seja, Pedro não cumpriu nem o que foi dito pelos antigos. Não jureis falsamente, e também Pedro não obedeceu nem o que Jesus ensinou. Ele diz: não conheço tal homem. Essa negação é mais agravante na terceira. Por quê? Porque na terceira negação, agora não é as duas criadas, agora é o grupo inteiro que chega diante de Pedro e começa a identificá-lo pelo sotaque. Versículos 73 ao 75 para a gente orar. Logo depois, aproximando-os os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço tal homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora é um grupo que o identifica pelo seu sotaque na Galileia. O que não era normal. Pedro está ali porque Pedro era galileu e eles eram gentios. E logo um deles denuncia pelo seu sotaque. Existem documentos do 1º século que diz que haviam palavras pronunciadas por galileus que os judeus do sul e da Galileia não compreendiam. É como o nordestino aqui em Minas. Às vezes eles pronunciam coisas que nós não entendemos. A mesma coisa eram os galileus dentro de Jerusalém. O sotaque os denunciava. Vocabulário deles eram de pescadores. Por isso os estranharam pelo sotaque dele. Um viajante de outra região é fácil de ser identificado. Há um recurso literário aqui em Mateus nesse texto. No versículo 75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Esta palavra então, há 2 palavras gregas para então. A palavra de, que quer dizer um então sem muita ênfase, um então sem muita força, mas é uma palavra grega para então que é toter, e a palavra toter indica algo mais enfático, algo com mais ênfase. E aqui nesse texto está a palavra toter, a palavra grega com mais ênfase. Então, eles apontam para Pedro e Pedro então começa a praguejar. E esse então é ênfase. Pedro começa a gritar, a praguejar, a amaldiçoar a si mesmo e as pessoas. E com mais força, Pedro começa a amaldiçoar o próprio Cristo. Naquele momento, ele quis mostrar que não tinha relação com Jesus e então amaldiçoa Jesus dizendo: eu não conheço esse homem, maldito seja vocês, maldito seja esse homem. Ao Pedro praguejar, o galo então cantou, e quando o galo cantou, Pedro lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro saiu dali chorando amargamente. E eu quero encerrar essa pregação dizendo para você que o galo cantou para denunciar o pecado de Pedro, porque todas as vezes que você peca, o galo canta para denunciar o seu pecado. O galo cantou assim: Pedro, você negou. O galo cantou: Pedro, você caiu. O galo cantou: Pedro, você pecou feio, Pedro. E o galo também cantou. Também não foi só um canto de denúncia. O canto do galo foi um canto de graça. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o galo canta dizendo: você pecou, Pedro, também o galo canta fazendo Pedro lembrar da palavra do Senhor. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou, foi para anunciar a Pedro que ele precisava da graça, que ele precisava de arrependimento. Então Pedro saiu dali de fininho e chorou amargamente. Ele fez Pedro se lembrar do que Jesus disse. O canto do galo pode também anunciar um fim de uma noite de desvios, um fim de uma noite de contrição, um fim de uma noite de pecado, porque
Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite de negação pode ter um fim, mas deve vir o arrependimento que nos traz perdão e que nos traz a graça do Senhor. Portanto, eu encerro este sermão dizendo para você: não negue a Cristo. Cuidado para você não negar a Cristo. Ele está dizendo: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele já havia alertado Pedro. Pedro não ouviu a pregação. Ele está te alertando aqui nessa mensagem: não negue, não negue, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados. Cuidado para você não cair no mesmo erro de Pedro. Palavra do Senhor para a sua canto de denúncia, canto de denúncia. O canto do galo foi um canto de graça. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o galo canta dizendo: você pecou, Pedro, também o galo canta, fazendo Pedro lembrar da palavra do Senhor. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou, foi para anunciar a Pedro que ele precisava da graça, que ele precisava de arrependimento. Então Pedro saiu dali de fininho e chorou amargamente. Ele fez Pedro se lembrar do que Jesus disse. O canto do galo pode também anunciar um fim de uma noite de desvios, um fim de uma noite de contrição, um fim de uma noite de pecado, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite de negação pode ter um fim, mas deve vir o arrependimento que nos traz perdão e que nos traz a graça do Senhor. Portanto, eu encerro este sermão dizendo para você: não negue a Cristo. Cuidado para você não negar a Cristo. Ele está dizendo: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele já havia alertado Pedro. Pedro não ouviu a pregação. Ele está te alertando aqui nessa mensagem: não negue, não negue, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados. Cuidado para você não cair no mesmo erro de Pedro. Palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. Olha, muito bem, você ouviu a pregação da palavra de Deus. Eu quero orar por você, tá bom? Confesse seus erros, confesse seus pecados, porque o mesmo Deus que restaurou a vida de Pedro é o mesmo que vai restaurar a sua vida. A restauração de Pedro está em Atos capítulo 2. Enquanto ele pregou, quase 3.000 almas se convertem a Cristo. Deus mostrou para Pedro que a presença dele é maior do que a